das partes mais importantes no momento de conciliar trabalho com estudos, com certeza, é a organização. Uma boa organização nos permite lembrar das tarefas que precisamos fazer no nosso dia a dia, conseguir encaixar projetos simultâneos, fazer um planejamento futuro para nossas tarefas e também se preparar para possíveis adversidades que virão. Quando as pessoas pensam em organização, muitas delas têm uma visão um pouco equivocada sobre a organização. Acreditam que organizar-se é anotar absolutamente tudo, fazer uma estrutura super complexa, utilizar aplicativos que são pagos, copiar métodos de outras pessoas, porém não é bem assim que funciona. Cada indivíduo possui atividades e tarefas únicas baseadas em sua própria rotina, no seu dia a dia e nos seus compromissos de trabalho e compromissos pessoais. Esse vídeo aqui eu não estou criando com o intuito de mostrar o meu próprio método de organização como uma forma de você copiá-lo literalmente e aplicar para você, pois ele pode não ser efetivo. Estou aqui para mostrar a base da minha própria organização, do que é efetivo para mim, para que você consiga se inspirar, entender qual que é a base da organização e criar a organização mais adequada para você. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? Se esse vídeo te ajudar, considere deixar o seu like aqui neste vídeo como uma forma de agradecimento por todo o conteúdo gratuito que estamos entregando aqui neste canal. A primeira coisa que eu faço na organização do meu dia a dia, eu chamo de um ritual da manhã. Neste ritual, eu faço algumas atividades que eu preciso fazer todos os dias, que são atividades rápidas na minha rotina e que eu já faço logo pela manhã, quando eu sento para trabalhar, para que eu já mate essas tarefas e não vá e volte nessas tarefas durante o dia. Isso não atrapalhe também algumas coisas que eu estou em andamento, que eu estou fazendo. Esse ritual é composto por checar caixa de e-mails, responder todos os e-mails que ali estão, checar a caixa da plataforma Nutror, que é onde eu respondo todos os alunos do curso, olhar o meu WhatsApp, então ver todas as mensagens de clientes e já responder esses clientes logo pela manhã, assim que eu começo o meu trabalho. Outra coisa que eu costumo também é analisar as métricas do meu canal para que eu consiga acompanhar o desenvolvimento e saber como está a minha criação de conteúdo. E todos os dias eu faço isso pela manhã, antes de tudo, para que eu não precise parar outras atividades para eu checar essas coisas. Essas tarefas estavam me atrapalhando em outro momento, pois eu encaixava elas durante o meu dia e às vezes acabava demorando muito para responder os e-mails ou acabava demorando muito para responder os clientes, então eu priorizo isso nas primeiras atividades da manhã, que foi o método que eu encontrei de encaixar essas atividades rápidas e já conseguir eliminar tudo isso na minha primeira hora do dia. Agora nós vamos para o item principal da minha organização, que é a minha agenda física. A minha agenda física, ela se tornou uma aliada para mim, pois ela está sempre na minha mesa de trabalho, ao meu lado, junto de uma caneta e um marca-texto. Eu faço dessa forma porque se algum momento do meu dia eu lembro de alguma atividade, eu não preciso parar para pensar nessa atividade ou até mesmo me distrair e pular de uma atividade para outra. Eu simplesmente pego a minha caneta, anoto ali na agenda e consigo continuar as outras atividades que já estavam em andamento. Isso é uma forma de eu não esquecer da atividade, eu anotar ela rapidamente e voltar para o meu foco de trabalho. Eu já testei diversos métodos de organização digital, como por exemplo o Todoist e o Google Agenda. Porém, eu tinha muita dificuldade em usar esses métodos e eles não funcionavam para mim. Eu demorava muito mais tempo para anotar as minhas atividades, eu não conseguia visualizar direito a agenda, eu sentia um bloqueio ali e eu sentia que simplesmente não era para mim. Para mim era muito dificultoso analisar as próximas datas, analisar o que eu precisava fazer no dia e principalmente eu sentia que eu precisava preencher muitos campos na hora de colocar uma tarefa ali. Então, para mim, pessoalmente, a agenda física é uma das melhores opções para anotar as tarefas do dia a dia e eu não largo mão de jeito nenhum. Eu já encomendei a minha agenda pro próximo ano, assim que ela chegar eu vou mostrar nos stories, e eu costumo adquirir a minha agenda física logo no final do ano para que eu comece outro ano já anotando as coisas que eu preciso. Na minha agenda física eu anoto coisas do meu trabalho e também alguns compromissos pessoais, como consultas médicas, terapias, contas a pagar e essas coisas pessoais mesmo. Como eu tenho compromissos pessoais numa frequência bem menor, eu não tenho problema algum em unir as duas coisas na mesma agenda. Eu consigo visualizar tudo de uma forma super prática e não interfere na minha organização. Na minha agenda física, eu utilizo o método de lista, que é simplesmente anotar tudo o que precisa ser feito e assim que eu vou concluindo cada tarefa, eu vou marcando com o marca-texto
para eu saber o que ainda falta concluir e saber o que já foi feito no meu dia. Eu não organizo nada por ordem de importância ali na minha agenda, eu simplesmente vou anotando o que eu preciso fazer, pois eu consigo enxergar e visualizar a importância de cada tarefa e o que eu preciso fazer primeiro mentalmente. Eu utilizo o método Eisenhower, que eu já expliquei no vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima. Caso você queira conhecer esse método, vale a pena você assistir assim que concluir o vídeo. Então esse método já fica na minha cabeça, eu já sei mentalmente o que é mais importante, o que pode ser deixado para depois, e vou concluindo as tarefas dessa forma. O segundo item da minha organização do trabalho, dos estudos e da vida pessoal é o Trello. Eu já falei do Trello outras vezes aqui no canal e eu separo por quadros diferentes. Então cada quadro ali dentro do meu Trello é destinado a uma tarefa específica. Por exemplo, eu tenho um quadro junto com o meu editor de vídeos que é pra gente organizar as tarefas voltadas para o YouTube. Lá dentro desse quadro a gente utiliza o método Kanban, que é aquele método onde a gente coloca as atividades a fazer em andamento e concluído. Todo final de semana ou início da segunda-feira eu vou lá, limpo todo esse quadro no que já foi concluído e inicio de novo. Dessa forma fica melhor para visualizar e não fica aquele tanto de atividades ali acumuladas que às vezes já foram até concluídas. Isso não causa confusão mental e fica um método um pouco mais limpo de executar as tarefas e saber o que precisa ser feito. Eu tenho um quadro apenas para o Instagram. Os stories eu não organizo de nenhuma forma, eu simplesmente vou publicando conforme a necessidade. Vocês sabem que todos os dias eu estou super presente lá nos stories. E as postagens do feed também não tem um planejamento. Eu posto quando vejo necessidade de postar, então quando eu quero fazer uma postagem ou quando eu tenho alguma ideia, eu vou anotando nesse quadro do Trello. Eu uso mais para utilizar a legenda mesmo, para anexar o criativo do meu post, que daí eu consigo baixar facilmente ali no meu Instagram e já consigo postar através do celular. E eu não coloco datas nem nada disso, eu vou simplesmente sentindo a necessidade e vou colocando ali. Eu tenho um quadro também destinado às metas. Todas as minhas metas de 2022 para a minha vida pessoal, para o meu trabalho, estão anotadas ali. À medida que eu vou concluindo essas metas, eu vou marcando lá como concluído, vou arrastando os meus quadros para eu saber o que eu já concluí e o que eu ainda preciso fazer para o meu ano. Eu não vou mostrar esse quadro agora, pois eu vou fazer um vídeo super especial mostrando as metas de 2022 para que vocês vejam o que eu concluí e o que faltou concluir também, pra gente falar um pouquinho sobre metas, que eu sei que é um assunto que vocês têm bastante dúvida. Então aguardem os próximos vídeos, que esse vídeo vai sair aqui para vocês. E caso você queira aprender a utilizar o Trello, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre como usar o Trello e aprender bem rapidamente em 12 minutos, então eu vou deixar na tela final aqui deste vídeo para você assisti-lo caso tenha interesse. E ainda sobre a organização do YouTube, eu utilizo uma planilha no Google, que é a forma mais adequada que eu encontrei para organizar os próximos vídeos e fazer o planejamento do meu canal. Para mim é muito importante fazer um planejamento para que eu consiga postar os vídeos com frequência por aqui. Essa planilha também é compartilhada com o meu editor para ele ter acesso aos números do vídeo, pois a gente sempre salva os vídeos na pasta com o número do vídeo, porque não cabe geralmente o título completo. Então nessa planilha tem o número do vídeo, o título do vídeo, data e tudo que já foi concluído e também quando esse vídeo será postado. Então é uma forma que a gente encontrou de organizar o fluxo do YouTube e vem dando super certo. Para organizar as finanças da empresa e também o fluxo de caixa, eu costumo utilizar também uma planilha no Google. Eu gosto dela pois ela vai salvando automático, não preciso me preocupar e posso acessar de qualquer lugar. O meu fluxo de caixa não posso mostrar aqui para vocês, pois são dados super pessoais, mas é um fluxo de caixa como qualquer outro. Eu sigo um padrão de finanças bem semelhante ao padrão de outras empresas, eu só adapto a minha realidade, então é um método que fica separado por entradas e saídas de dinheiro, separado também por meses do mês e separados também por uma coluna de previsão e uma de realização. A gente que é freelancer possui algumas previsões e aí a gente consegue concretizar. Então é bem importante esse método para conseguir separar o que é previsto e o que é concretizado. Caso você tenha interesse em aprender também, você encontra facilmente pelo Google, aqui pelo YouTube, como criar um fluxo de caixa adequado para você. Já para os estudos, eu tenho algumas considerações importantes antes de falar sobre a minha organização. Eu sou o tipo de estudante que não sai anotando tudo que vê. Eu, para aprender, preciso sentar e ficar escutando o professor para conseguir prestar realmente atenção. Então não, eu não realizo anotação alguma, é por isso que eu não tenho nenhum método de organização para anotações. Eu simplesmente escuto e coloco em prática depois que eu aprendo. Então não, eu não tenho caderno, eu não tenho ferramentas onde eu faço anotações. Eu escuto, que é a parte mais importante para mim. Algumas pessoas precisam anotar
anotar, então vai muito de cada um, por isso que eu falei que era uma consideração importante. A instituição em que eu estudo e faço faculdade organiza tudo através do Google Classroom. Então os próprios professores colocam as datas para entregar trabalho, as datas de prova, então é algo que eu não preciso me preocupar anotando. É uma organização que já vem dos professores e eu costumo ter acesso ali. Para organizar os projetos que eu tenho e as coisas da faculdade, eu concentro tudo ali no Drive e nas ferramentas do Google dentro do e-mail da faculdade para que não misture com coisas pessoais e com projetos do meu trabalho. Então é a forma mais simples que eu encontrei de organizar e eu não me perco no meio disso. Eu sei que dentro do e-mail da faculdade estão as coisas da faculdade, dentro do meu e-mail do trabalho estão as coisas do meu trabalho, e para os estudos pessoais eu costumo organizar e separar 1 hora do meu dia para que eu veja vídeos aqui no YouTube de algum assunto que eu queira aprender, ou que eu precise, e também assistir aulas de cursos que eu adquiri. Tem dias que eu passo muito mais tempo estudando, mas eu realmente me proponho a estudar 1 hora por dia, todos os dias, assuntos que são além da faculdade, então conteúdos diferentes. Nem sempre eu estudo conteúdo sobre design gráfico. Nesse momento eu dedico para estudar outros assuntos que eu queira, como por exemplo finanças, marketing digital e outras coisas que são importantes para o meu trabalho e também a minha vida pessoal. E eu tenho algumas considerações agora que eu falei sobre os meus métodos de organização. A primeira delas é que a organização, para ela ser funcional, ela precisa ser prática. Não adianta você querer anotar tudo, que talvez fique inviável, você vai passar mais tempo organizando do que executando, e a gente sabe que no momento de trabalhar, no momento de estudar, a execução é sim a mais importante. Então faça uma organização prática para que você consiga executar sem que a tua organização te atrapalhe no teu dia a dia. Para que você descubra o melhor método de organização para você, você precisa testar. Lembra que eu falei que eu já testei a agenda online do Google, eu já testei o Todoist, não me adaptei? Pois é, eu precisei testar todas essas ferramentas para descobrir o que adaptava melhor a minha rotina. Então, caso você esteja adequando-se à organização do dia a dia agora, teste as ferramentas para você saber o que é melhor para sua rotina. Outro ponto muito importante que eu gostaria de comentar com vocês é que sem organização não dá. Fica praticamente impossível a gente sustentar as nossas coisas, a gente sustentar um bom trabalho, as metas que nós precisamos fazer, as atividades que precisamos concluir. O mínimo de organização é essencial e é necessário para que você consiga trabalhar e estudar tranquilamente. Eu quero deixar claro aqui que eu também não sou exemplo de organização, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas isso que eu falei aqui para vocês no vídeo, isso que eu mostrei e apresentei aqui, funciona para mim. Eu consigo concluir, eu consigo executar as tarefas, que é o mais importante. Então, talvez você também não precisa ser o exemplo de organização, mas tenha uma organização mínima para que as coisas funcionem. As ferramentas do Google hoje são as minhas aliadas. Isso porque são todas gratuitas, eu consigo utilizar tranquilamente e elas atualizam sozinha e eu consigo acessar de qualquer lugar. Então, colocando ali no meu computador, eu consigo puxar o meu celular ali através do aplicativo e ver toda a minha organização através do celular também. Então, elas facilitam e muito o meu dia a dia. Outra coisa super importante que eu quero deixar claro para vocês, seja na organização, seja no trabalho ou na vida pessoal, é que nem todo esforço é válido. Algum tipo de esforço pode ser ineficiente para você. E entenda que o esforço, ele precisa ser inteligente, ele precisa te levar a algum lugar. Por que eu digo isso? Às vezes a gente segue um caminho mais difícil para executar uma tarefa e acabamos se atrapalhando ali pelo meio do processo. O designer, por exemplo, quando ele quer montar alguma apresentação, é comum que ele vá numa ferramenta de InDesign, por exemplo, que ele vá numa ferramenta de Illustrator. Mas será que realmente você tem necessidade de usar essas ferramentas? Será que o Google Apresentações não vai fazer a mesma coisa para você muito mais rápido, com muito mais agilidade, num arquivo bem mais leve e trabalhando de uma forma bem melhor? Então essa é a reflexão que eu passo aqui para você hoje. Nem toda ferramenta super complexa é necessária para que a gente execute alguma tarefa e nem todo esforço é realmente inteligente. Então preste atenção no que você está utilizando no seu dia a dia para que realmente seja efetiva e que te leve a algum lugar, o lugar que você queira. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que toda semana eu posto 2 vídeos novos por aqui. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos que são continuações desse assunto e que fazem parte da organização do dia a dia de um designer para que você possa maratonar o canal. Um beijo e até a próxima!